7h43, dando sequência aqui à nossa série de entrevistas sobre a Semana da Consciência Negra, né? Nós hoje vamos discutir aqui no nosso programa sobre como o racismo afeta a saúde mental da população negra no Brasil. O tema vai ser debatido hoje aqui no nosso programa por João Maria Moraes da Costa, psicólogo escolar socioclínico, com ênfase em atuação na interface entre psicologia sociohistórica, população negra, políticas públicas de saúde mental, assistência social, educação básica e população em situação de rua e sistema socioeducativo. João Costa, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Como o racismo afeta a saúde mental da população negra no Brasil? Acho que o primeiro ponto a gente apresentar brevemente, eu acho que as companheiras e os companheiros já passaram por aqui essa semana, desde já parabenizo a Rádio Rural, você, Marcos Dantas, Geraldinho, por essa iniciativa, né? É a gente definir de maneira muito breve, o que é o racismo, né? O racismo é um sistema, que acaba hierarquizando, a população brasileira, assim, a sociedade, simplesmente pela a sua cor de pele, né? E aí esse racismo, ele acaba desenvolvendo na sociedade uma exploração, exclusão, que para a nossa população negra, requer um movimento de resistência, e essa resistência ela não vem de hoje, nossa luta vem de muitos anos, a nossa luta vem, nossos passos, vêm há mais de séculos, Então é uma luta que a nossa ancestralidade, inicia e nós damos continuidade. Então, se o racismo é esse sistema, excludente, que constrói uma hierarquização entre pessoas negras e pessoas não negras, nós estamos falando de um processo de um determinante social, um fator estressor sobre essa população que historicamente sofre, todos os ditames que o racismo produz, Eu, como homem negro, eu quero também compartilhar com vocês que não é fácil falar sobre esse tema, É um tema também delicado, porque também temos uma história marcada também, por essa situação, Então, mas é importante a gente ocupar esses espaços e falar sobre essa temática para que a gente possa sensibilizar a população, entender que o racismo ele adoece as pessoas, e se nós não reconhecemos que o racismo é uma doença, a gente não tem como fazer um processo terapêutico de superar esse mal na nossa sociedade. Imagino que o racismo já tem uma dor imensa, e associada a essa questão de adoecimento mental, piora mais ainda, Eu trabalho com crianças, nas escolas, eu trabalho com adolescentes, reitero, eu sou um homem negro, com muito orgulho, sou um homem negro, tenho sorte de ser uma pessoa negra, e a gente vai verificando, hoje como psicólogo de formação, a gente vai verificando como o racismo ele interfere no desenvolvimento humano e integral das pessoas. A gente para perceber que uma criança que é excluída, muitas vezes de um convite, de uma festinha escolar, de um amigo, por ser negro, por ser negra, e aí uma criança que muitas vezes é rotulada, classificada nesse processo de exclusão, que gera, repito, um fator estressor que acaba desenvolvendo, nas meninas nós vamos encontrar, na maior parte delas, devido a essa questão, um aumento, de diminuição de prazer, de fazer as coisas que gostava de fazer, a criança, a mulher, a menina criança, que deixa de brincar daquilo que gostava de brincar. O menino, ao contrário, ele vai ser rotulado muitas vezes como aquele menino mais medonho, mais danado, mais hiperativo, mais agressivo, E aí nós vamos verificando as marcas, que o racismo, já vai sendo disseminado, desde a nossa infância. E aí, perpassando a adolescência, também eu trabalho com adolescente, nós vamos verificando, a negação da nossa cultura, a negação dos nossos corpos, a negação, do nosso fenótipo, nós somos negados a negar o nosso cabelo crespo, o nosso black power,
né, a nossa careca, nossa calvície, no meu caso, né? Quantas vezes eu sofri racismo, preconceito, né, discriminação, né, pela minha calvície, pelo meu nariz achatado, né, pelo meu lábio, né, mais carnudo, enfim, pelos meus dentes separados, né, que marca o fenótipo da população negra, né? E isso, a gente está falando de um ataque, né, desumano à autoestima dessas pessoas, né? Pessoas que são ensinadas a negar, né, aquilo que elas são, né? Então, que desenvolve na população negra, né, essa visão, né, que nós somos, né, inferiores, que nós somos os mais feios, né, que nós não temos beleza, que nós, né, que a gente não tem capacidades de alcançar alguns espaços, né? E nisso eu passei por a história da minha vida, né? Então a gente está falando de uma questão que a gente precisa pautar, não só, né, no mês de novembro, mas em todos os meses, né, e denunciar, porque o racismo é um crime, né? O racismo mata, o racismo adoece, o racismo ele exclui, o racismo ele é um determinante social de saúde, como o trabalho, como a educação, como a cultura. O racismo também é um determinante social de saúde, né? As pessoas que sofrem racismo, elas têm a probabilidade de adoecer, né, maior do que as pessoas que não passam por essa... Para quem está em casa nos ouvindo, pode até dizer o seguinte, mas o que o João está falando aí, acho que não existe. Eu nunca vi, por exemplo, uma criança negra por exemplo, não ser convidado para um aniversário, não ser convidado para uma partida de futebol entre os seus coleguinhas, mas na prática existe isso mesmo, né, João? Eu falo para criança que um dia eu fui, né, que passei por isso, né, e que encontro ainda, repito, hoje eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar com crianças, né, que compartilham isso, né, nos atendimentos, né, dentro das escolas públicas aqui de Caicó, tenho a oportunidade de trabalhar, dentro até mesmo na clínica, né, que vem, que compartilham, né, essas questões, né, de exclusão, que não são convidadas, ou quando são convidadas, as últimas que são convidadas, né? Então isso é uma realidade, né? É uma realidade que ainda existe no nosso dia a dia, né? Eu sei que muitas pessoas podem dizer assim, mas muitas vezes o racismo ele não existe, né? E aí cabe a gente pontuar que a gente tem essa tendência social, né, de sempre negar a dor do outro. A gente nega aquilo que o outro passa, o que o outro sente, a gente aponta, a gente diminui a dor do outro, né, e valoriza a dor que sente, a gente aponta o pecado do outro, mas, né, e esconde o nosso pecado. Então, falar desse tema é um tema muito importante para que nós possamos superar, né, e valorizar tudo aquilo que é a cultura negra, né, que no Brasil nós promovemos, né, possa, né, conquistar cada vez mais espaços, a mulher negra, o homem negro, né, possa ocupar seus espaços de direitos socialmente excluídos, né, historicamente nesse país. Um dado bem recente do Ministério da Saúde aponta que o índice de suicídio entre adolescentes e jovens negros do Brasil é 45% maior do que entre brancos. E mostra ainda que o risco aumentou 12% entre a população negra nos últimos anos e permaneceu estável entre brancos. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é que mais sofre, principalmente o sexo masculino, que tem chance 50% maior de tirar a vida do que entre brancos na mesma idade. Muito preocupante isso, né? Esses dados que se apresentam são dados importantíssimos que nos convidam, né, a ir para a concretude, né, dos fatos, né? E aí eu trago mais outros para poder complementar, né? E aí a gente vai verificando a consequência do racismo, né? A gente verifica dados do IBGE 2019 que brancos ganham 68% a mais do que as pessoas negras, né, no mercado de trabalho. 65% das casas chefiadas por pessoas negras estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, fome, né, é presente em 65% dessas casas. Negros são 84% das pessoas mortas em ações policiais no Brasil, né, está apontado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então nós vamos verificando também no processo, né, de acolhimento dessas pessoas dentro dos setores de saúde, equipamento de saúde, nós verificando também devido a esse estereótipo, né, do homem negro, a mulher negra ser
essa pessoa que tem uma força, né, que tem uma resistência maior. A gente vai verificando, né, por exemplo, dá um exemplo da violência obstétrica, né, de mulheres negras que muitas vezes não recebem o cuidado necessário, da anestesia necessária para um processo de parto, porque se acredita que ela tem força, não precisa tanto, ela aguenta passar por aquela dor, né? E quantas vezes o próprio homem negro, a mulher negra também, nos espaços de saúde, procuram esses espaços para falar sobre as suas dores, e essas dores são minimizadas, né? E muitas vezes os diagnósticos que deveriam ser, né, precoces, eles acabam sendo tardios, né? E prejudicando maior a saúde dessa população. Quando é que essa força acaba? Quando é que essa resistência acaba? Quando é que o adoecimento atinge o ápice e a pessoa negra, ela diz, olha, eu cansei? É uma boa pergunta. E o que eu posso dizer, se essa dor acaba, é um desejo que nós temos, né, como população negra. Ou facilitando a pergunta, quando é que ela vai procurar o serviço de saúde porque cansou? Exatamente porque chegou um problema mental, porque o racismo atinge o ápice ali e a pessoa não aguentou mais. Geralmente, já verificando, né, o ápice da busca é quando essa dor acaba sendo atrelado a outras situações que socialmente a gente exclui. Por exemplo, o abuso de álcool e outras drogas, atentado contra sua própria vida e de outras pessoas que convivem, né, por essa dor acumulada ao longo da história da sua vida. Ou então quando desenvolve mesmo um transtorno, né, mental, seja de ansiedade, depressivo, e aí muitas vezes de maneira involuntária, né, é colocada, né, ou é enviada para esses espaços, né, pela falta desse cuidado preventivo, como eu coloquei, né. Não há ainda... No Brasil nós construímos uma política de saúde da população negra recente, né? Ou seja, doenças que acometem maior população negra, historicamente eram invisibilizadas, né? E aí não havia políticas públicas, e nós temos uma política pública ainda muito tímida em relação a essas doenças, né? Porque a gente minimiza a dor da pessoa negra, então as doenças que acometem a gente não investe público, né? Tem investimento público para poder garantir a promoção de saúde. Tem uma fala sua que chamou a atenção aí, que é exatamente quando você fala de que tem crianças negras, né, que não são convidadas para festa e situações dessa natureza. Pensando no plano local, essas situações aqui ao nosso redor, na nossa sociedade, em Caicó, nos locais onde você frequenta, é mais comum do que a gente pensa ou mais comum do que a gente imagina? Acontece aqui, embaixo dos nossos olhos? Pois é. Se a gente parar para pensar, mais uma vez, o racismo, ele é uma mácula da sociedade. Ele é existente. Só que existe um processo de negação desse racismo. Se a gente não identifica e reconhece que existe o racismo, nós não vamos identificar as suas consequências. Por isso, quando eu denuncio, né? Quando eu denuncio que crianças não são excluídas ainda pela cor da sua pele, participar de espaços, né, festivos, né, dos colegas das suas escolas, a gente até pode ficar assim espantado. Isso acontece, e quem sabe essa invisibilização dessa situação é porque nós também, devido àquilo que acho que o professor Neves trouxe aqui, o racismo estrutural, a gente naturaliza, né, algumas questões, né, do racismo que a gente acaba não enxergando essas questões. Mas eu quero dizer que isso acontece, né? Eu escuto, eu acompanho, né? A gente luta, a gente se coloca, né? A gente orienta, a gente cuida, né? Porque eu aprendi que a psicologia, como ciência e profissão, a psicoterapia, né? A atuação da psicologia, ela não cura, né? A psicoterapia não cura. O que cura é o cuidado, né? E aí, quando a gente fala de racismo, estamos falando de uma população que é descuidada historicamente, né? Então a psicologia me deu também, né, amparos técnicos, científicos, políticos, para entender que é a partir do cuidado, né, quando eu falo para uma criança, um adolescente, que ela precisa ter orgulho por a família dela participar de uma religião de matriz africana, que ela precisa negar dentro das escolas, né? Eu sou católico de formação, né? E a gente faz essa discussão da valorização, né, né, de tudo aquilo que a intolerância religiosa, o fundamentalismo religioso, político, né, também interfere nesses processos. João, existe, acho que a coisa mais normal do mundo
qualquer pessoa negar que é racista. Não sou racista, não sou racista, mas existem comportamentos, posturas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, que me torna realmente uma pessoa racista? Eu costumo dizer, a partir da minha perspectiva histórica, né, o racismo ele é um sistema, né, como eu coloquei no início, defini, e como esse sistema, nós somos sujeitos da história, nós utilizamos desse sistema, né? Existem pessoas que se beneficiam desse sistema e se utilizam desse sistema através, né, de comportamentos e ações, né, através da linguagem. Não sei se os companheiros trouxeram aqui, né, alguns tipos de linguagem que a gente utiliza, né, por exemplo, denegrir, né, tipo, vamos denegrir a questão mesmo do o fazer nas coxas, eu não sou tuas negas, né, são tudo a coisa tá preta, a coisa tá preta, exatamente, e tantas outras, né, tantas outras, né, e lembrar que a linguagem, ela forma a nossa subjetividade, a linguagem na comunicação, nós aprendemos, ela é importantíssima para a gente construir nova cultura, né. E aí a gente precisa entender, né, que muitas vezes o racismo também está dentro da linguagem, ele está dentro das ações. O racismo está, muitas vezes, quando a gente verifica, né, e se espanta por uma pessoa não negra ocupar um espaço que a gente historicamente esperava que seria um negro ali, né? Sei lá, uma pessoa que a gente espera que o negro esteja, né, com toda a dignidade que tem o processo do trabalho, a situação do trabalho ali, mas a gente espera que a pessoa negra esteja sempre servindo. Quando a gente encontra a pessoa, né, que não negra naquele espaço, a gente se espanta, né? A gente acha alguma coisa estranha está acontecendo aqui, né? Mas aí, muitas dessas palavras que você citou agora, por exemplo, denegrir, vamos clarear aqui a situação. Nós usamos isso durante toda a nossa vida sem, pelo menos eu que imagino, a intenção de, por exemplo, desrespeitar ou praticar um racismo contra alguém, né? Você acha que como é que as pessoas devem se comportar diante dessa situação? Peraí, uma palavra que eu usei a vida toda, sem qualquer maldade, hoje ela é uma palavra racista, né? Talvez seria uma falta de conhecimento, por exemplo. Lembrar que o racismo também ele é uma ideologia, né? E a ideologia, ela opera no inconsciente, não opera no consciente, né? Quantas coisas nós aprendemos culturalmente como verdades absolutas, e aí acho que o processo educacional da evolução da sociedade nos requer sempre colocar a criticidade, né? Então, não é porque uma pessoa comete racismo que ela precisa determinar que não tem como mudar seu comportamento, né? Primeiro tem que reconhecer. Reconhecer que o racismo existe é o primeiro passo. E aí não é só a gente lutar contra o racismo, né? Reconhecer que ele existe, né? A população branca também ela tem um fator importantíssimo nessa luta, né? Então a gente não adianta só reconhecer que o racismo existe, mas a gente precisa também ser antirracista, né? Reconhecer que falas, comportamentos, ações, né? A gente não reconhecer que a população negra pode ocupar o espaço de poder na sociedade, né? Eu tive a oportunidade de chegar na faculdade, assim, para pensar quantos negros e negras ainda acessam a faculdade. Nós estávamos discutindo esse ano mesmo a questão das cotas, que o professor Neves também trouxe a discussão aqui, né? E aí a gente verifica, se não houvesse a política de cotas, a gente tem, assim, historicamente ele tem que avançar, né? Mas se não houvesse a política de cotas no Brasil, né, a gente não teria acesso da população. Eu particularmente não teria acesso à universidade, né? Foi a política de cota que me levou à universidade, né? Eu olho para a história da minha família, minha mãe, minha avó, meus tios, nunca pisaram na universidade. É porque eles eram ignorantes, é porque eles não tinham capacidade, é porque eles não eram inteligentes, é porque não havia política pública para a população negra. E lembrar que o Brasil é um dos últimos países que faz a abolição da escravidão, né, burocraticamente. Mas a escravidão ela perpassa, né, na sociedade, a cultura escravocrata ainda perpassa na sociedade, né? E aí essa população que é jogada à beira da sociedade, à margem da sociedade, né? Aí nasce as favelas, as comunidades, né, os quilombos, né, que nós temos hoje dentro das nossas cidades, né? São quilombos ainda sociais que as políticas públicas não chegam, mas chega a força do Estado, chega a força ainda do capataz, chega a força ainda, né, da punitivista, mas não chega acesso, né? E aí a gente tem um movimento histórico no nosso país que luta contra essa questão, né? E aí eu acredito que é uma luta que a gente tem que entender que é um processo histórico, né? Que a gente tem muito a
a avançar. Nós já avançamos bastante, né? Mas reitero, uma pessoa negra, né, ocupar espaços hoje de poder, né, é algo ainda muito incipiente, né? E quando a gente fala, a população negra fala em ocupar espaço de poder, é espaço que é de direito dela, né? E a gente busca a ocupação desse espaço de poder, não é um João da vida, é que outros Joãos negros, que outras pessoas negras, a gente não busca a emancipação do umbigo, né? Porque a gente também tem essa visão, né? Porque a gente verifica assim, os negros também têm ocupado seu espaço, têm conseguido, né, ocupar seus espaços, mas a gente vê assim, ainda muito uma perspectiva individual, né? E a gente luta para que todos, né, todos tenham a oportunidade, né, de realizar seus sonhos e ocupar os espaços, né, que são de direito. João, a psicologia entende uma diferença sutil aí nos conceitos de preconceito e racismo, e que um é consequência do outro? O preconceito, se a gente dar para a perspectiva da psicologia, o preconceito ele é a ação, né? Por isso que a gente tem que falar sobre os fatores sociais, né? Uhum. Então, o preconceito ele está no campo da ação, né? E o racismo, como eu falei, ele está no campo da ideologia, né? E aí, se a gente parar para pensar, né, o preconceito e o racismo, eles são coisas distintas, né? Porque o racismo no Brasil, a gente verifica que o racismo no Brasil ele só existe em decorrente da população negra. Por quê? A gente pode dizer, mas negro também comete racismo, né? Isso é a perspectiva do racismo reverso, né? Uhum. A gente pode verificar que a população negra pode cometer preconceitos, né? Mas racismo não, porque o racismo, como eu falei, é um sistema de dominação. No nosso país não houve, na história desse país, um processo, um lugar histórico onde a população negra dominou a população branca deste país. Por isso que no Brasil a gente não pode falar de racismo branco. No Brasil a gente pode falar de racismo negro e dos povos indígenas. Justamente o sistema colonial, o sistema, né, escravocrata, né, se lucrou com a vida dessas pessoas. Um caso claro do racismo branco seria na Europa, com os alemães, aquela história toda ou não? Que na verdade, se a gente for para acho que o professor Neves, né, de história nos ensina, né, que na verdade, se a gente for para pensar, o racismo, né, da população negra, ele é diferente do racismo que acontecia, não é um racismo, na verdade, a escravidão da população negra, né, que gera racismo, é diferente da escravidão que a gente vê em outros povos, né, nos gregos, na própria África também, né, a história da África, porque aquele racismo, aquela escravidão, né, que gerava escravidão naqueles povos, era devido a questões de guerras, né? Sim, o racismo da população negra é devido à sua cor, simplesmente pela sua cor e pelo todo o seu fenótipo, né? E lembrar que isso é um processo de silenciamento, né, de embranquecimento. Nós temos teorias racistas, né, pregadas no século passado, há 100 anos atrás, né? Teorias que nos ensinaram na academia, né? Lembrar que o negro não ocupava esses espaços, poucos negros ocupavam esse espaço e não havia esse debate, né? Então teorias que acreditavam, que reforçavam que o homem negro, a população negra, ela foi feita, sei lá, biologicamente para o trabalho braçal, e o homem branco é mais do intelecto, né? O homem negro, a população negra, como não tem intelecto, eles beira a animalidade, né? Então, são teorias que até reforçaram a escravidão, né? Então, como esse é um sub-humano, a gente pode, né, justifica a violência, justifica, né, tantas atrocidades, né, nesse chão aí marcado, né, pelo sangue retinto, né, da população negra desse país. E no serviço de saúde, né, que é geralmente onde, por exemplo, a pessoa negra com saúde mental, ela vai procurar ajuda, né? Existe também essa dificuldade, por exemplo, para a pessoa negra ou não? Para pensar, o acesso à saúde no Brasil como um todo, ele tem suas barreiras. A gente já veio aqui falar sobre, né, o processo de conferência de saúde, ele tem suas barreiras. E da população negra, as barreiras são, né, mais intensas, né? Porque, como eu falei, né, historicamente nós temos uma cultura de negação do sofrimento da população negra. Então, muitas vezes, né, a população negra adoece, mas ela foi ensinada a ser forte, ela foi ensinada que aquela dor é uma besteira, né, não é algo que precise ir procurar
né, profissionais de saúde e acabam, né, não tendo acesso. E quando tu tem acesso, né, na sua grande maioria, a gente verifica ainda o racismo marcado pela, como eu falei há pouco tempo, né, a gente minimiza essa dor e o diagnóstico deveria ser feito ali precoce. Muitas vezes a gente não acontece, né, e o adoecimento ele se intensifica. João Costa, obrigado por sua participação aqui nessa nossa série de entrevistas sobre a consciência negra. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. A única coisa que eu queria acrescentar é mandar uma mensagem para todas as crianças negras, né, todos os adolescentes, né, principalmente você criança que pensa agora em desistir de ir para a escola, pelo questões de racismo que você sofre na escola devido à sua cor, devido ao seu cabelo, devido, né, à sua cultura. Quero também mandar mensagem para os adolescentes, né, que também passam por essas questões, né, de negação dos seus corpos, principalmente as meninas, né, que são convidadas sempre a negar, né, o seu fenótipo, né. Quero também mandar mensagem para todos os adultos, né, os idosos, né, que também são negros e negras, e dizer para vocês, né, que nós precisamos entender que nós temos, né, uma cultura que precisa ser valorizada, nós temos uma história que precisa ser recontada, essa história que muitas vezes a gente não encontra nos livros. Nós devemos ter orgulho, né, da nossa cor de pele, da nossa cultura, de tudo aquilo que a população negra produziu ao longo da história, seja no meio musical, o rock, o pagode, o axé, enfim, todas as expressões que nós construímos historicamente, e a luta continua, né? Muito bem, são 8h09, confirmando 8 e 9. Amanhã, na sequência aqui de série de entrevistas, né, sobre a consciência negra, nós vamos receber aí o nosso amigo Chambaril e o André Vicente, que irão participar amanhã aqui do nosso Panorama 95.